Oi, eu estou aqui direto do canal do YouTube da Rede Século XXI para dizer que temos matérias inéditas sobre a Igreja e o Papa Francisco e algumas curiosidades também. E olha, você vai poder acompanhar por aqui a partir de agora, mas antes, já se inscreveu no nosso canal? E não esquece também de ativar o sininho, hein? Assim você recebe as notificações de todas as novidades, tá bom? Está começando o Século News edição especial. Hoje você vai ver que a imagem de Nossa Senhora das Graças vai peregrinar pela Itália. Tem também histórias emocionantes relatadas por uma ONG que resgata migrantes no Mediterrâneo. E ainda uma imagem que indicou o fim da praga em Roma. No último domingo foi celebrada uma missa na Basílica de São Pedro para lembrar o Dia Mundial dos Pobres. Com a pandemia, mais de 100 milhões de novos pobres surgiram em todo o mundo. Esse ano, o tradicional almoço comunitário com o Papa foi cancelado para evitar a propagação do vírus. O Papa celebrou uma missa no Vaticano para o Dia Mundial dos Pobres. Apenas cerca de 100 pessoas puderam participar, entre elas voluntários, representantes de organizações de caridade e, claro, pessoas que recebem ajuda de instituições sociais. Em sua homilia, o Papa comentou a parábola dos talentos, o tesouro que o rico confia a seus servos antes de partir para uma viagem. Ele explicou que um talento equivale ao ganho de 20 anos e que Deus também confia um tesouro a cada pessoa. Muitas vezes, quando olhamos para as nossas vidas, vemos apenas as coisas que nos faltam e reclamamos daquilo que não temos. Assim, cedemos à tentação de dizer, se ao menos, se eu tivesse aquele emprego, se eu tivesse aquela casa, se eu tivesse dinheiro e sucesso, ou se eu não tivesse isso ou esse problema, se ao menos eu tivesse pessoas melhores por perto. Mas a ilusão de se eu tivesse nos impede de ver o bem ao nosso redor e nos fazem esquecer os talentos que possuímos. O Papa observou que os bons servos da parábola investem esses talentos em vez de ocultá-los por medo de perdê-los. É por isso que ele chamou os cristãos a não terem medo de correr riscos. É triste quando cristiano joga sulla difensiva. É triste quando os cristãos jogam na defensiva, contentes apenas em observar as regras e obedecer os mandamentos. Esses cristãos moderados, que nunca vão além dos limites, nunca, porque têm medo do risco. Aqueles, permita-me esta imagem, aqueles que cuidam de si mesmos para evitar riscos, começam em suas vidas um processo de mumificação de suas almas. E eles terminam como múmias. A chave não é simplesmente evitar o mal, mas ativamente fazer o bem. Para o Papa Francisco, quem passa a vida se preocupando com suas necessidades e não com os necessitados, leva uma existência vazia. Se avvicina il tempo del Natale. O Natal está chegando, a época das férias. Quantas vezes ouvimos as pessoas perguntarem: o que posso comprar? O que mais posso ter? Eu tenho que fazer compras. Mas vamos fazer uma pergunta diferente. O que posso dar aos outros? Diciamo la outra parola. Cosa posso dare agli altri? Foi uma missa breve e solene com distanciamento social. Não houve procissão de ofertório, nem longas procissões. Foi uma liturgia para rezar pelos pobres, aqueles que foram esquecidos durante a pandemia. Um dos grandes times da Cidade Eterna, a Roma, está pagando a distribuição de cestas básicas em nome do Papa. Vários membros e diretores desse time participaram da missa no domingo e divulgaram nas redes sociais que o Papa assinou uma camisa da Roma que será leiloada para a caridade. Exatamente após a missa, muitos participantes receberam cestas com alimentos em nome do Papa Francisco, dadas a eles por outras instituições italianas. Outro gesto do Papa foi esta ambulância estacionada ao lado da colunata na Praça de São Pedro. Aqui, os moradores de rua puderam fazer um teste de coronavírus. Sem dúvida, um gesto que proporcionará tranquilidade a muitos nesses tempos difíceis.
Na audiência geral dessa semana, o Papa Francisco refletiu sobre a simplicidade de Nossa Senhora na hora de se dirigir a Deus. Ainda esta semana, o Papa realizou sua audiência geral na biblioteca do Palácio Apostólico, sem peregrinos, acompanhado apenas por um grupo de colaboradores. O Papa continuou sua catequese sobre a oração no Novo Testamento. Nesta quarta-feira, ele refletiu sobre a forma de a Mãe Santíssima rezar. Não há melhor forma de rezar do que colocar-se como Maria, numa atitude de abertura, com o coração aberto a Deus. Senhor, o que quiseres, quando quiseres e como quiseres. Em outras palavras, com o coração aberto à vontade de Deus. E Deus sempre responde. O Papa explicou que uma atitude de simplicidade como a da Mãe Santíssima permite que Deus, e não a ansiedade, guie nossas vidas, transforma as pessoas em instrumento da graça de Deus. A oração sabe acalmar a inquietação. Estamos inquietos. Queremos que as coisas estejam prontas antes mesmo de as pedirmos. Imediatamente, agora. Mas a vida não funciona assim. Essa inquietação nos prejudica. E a oração sabe acalmar a inquietação e transformá-la em disponibilidade. A audiência terminou com saudações em várias línguas e a bênção do Papa. Embora os participantes não usassem máscaras, eles mantiveram distâncias físicas entre eles e as janelas da biblioteca foram abertas para deixar o ar fluir. Na semana passada, a Santa Sé apresentou o relatório McCarrick. É o caso do sacerdote americano que foi acusado de abusos sexuais, mas mentiu para João Paulo II para se tornar arcebispo e depois cardeal. Nos anos 2000, as suspeitas não foram investigadas corretamente. Austin Everett é um dos observadores mais experientes do que acontece no Vaticano. Ele leu cuidadosamente o relatório McCarrick e o considera um modelo, dizendo que ele define um padrão totalmente novo em transparência e responsabilidade institucional. Procura não justificar nada, não acusar, simplesmente explicar e contextualizar, para que nós, leitores do relatório, possamos compreender por que certas decisões foram tomadas. De acordo com Everett, o relatório mostra que por volta do ano 2000, as suspeitas contra possíveis bispos não foram investigadas completamente. João Paulo II tinha ouvido rumores sobre Theodore McCarrick e pediu a 4 bispos que investigassem. Esses bispos esconderam dele detalhes importantes. Além disso, McCarrick disse firmemente ao Papa que os rumores não eram verdadeiros. É uma combinação de McCarrick insistindo em sua inocência e o fato de que não houve quaisquer acusações concretas. Isso permitiu aos aliados de McCarrick rejeitar quaisquer acusações como boatos e fofocas. O que temos é uma série de decisões humanas, compreensivelmente humanas. Isso permitiu um bispo muito competente, muito charmoso e cativante que mentia. É muito difícil para um sistema se defender contra uma pessoa assim. Quando Bento XVI soube que o cardeal poderia ter tido relações sexuais com outros homens adultos, pediu-lhe que se aposentasse para a vida privada, mas ele não abriu um processo canônico contra McCarrick. O relatório procura explicar a omissão de Bento XVI em agir, bem como a falta de ação legal. Mais uma vez, procura explicar por que não houve acusações por escrito, mesmo quando McCarrick estava aposentado. É importante lembrar que, nesse período, estamos falando de acusações de atos sexuais com adultos, não com menores. O Vaticano iniciou um julgamento contra McCarrick em 2017, quando chegou uma denúncia de possível abuso de menores. Um ano depois foi expulso do cardinalato e depois do sacerdócio. Curiosamente, o Vaticano poderia ter reagido 5 anos antes se o então núncio Carlo Viganò tivesse obedecido à ordem do Vaticano para investigar uma denúncia de abuso. Austin Everett garante que, com as normas vigentes e graças às reformas que o Papa Francisco fez, seria impossível que um caso como este voltasse a acontecer. Everett inclui este e outros assuntos que discutiu com o Papa Francisco em seu livro Let Us Dream, a ser publicado em dezembro.
Papa Francisco abençoou a imagem de Nossa Senhora das Graças, que vai peregrinar por toda a Itália para trazer devoção e fé para aqueles que foram afetados pela pandemia de Covid-19. Antes da audiência geral, o Papa Francisco abençoou esta estátua de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. O gesto do Papa foi bastante significativo, pois a estátua foi trazida para marcar o aniversário de 190 anos das aparições da Virgem Maria a Santa Catarina Labouré, na França. For us, it's a concrete sign Para nós, é um sinal concreto da proximidade do Papa Francisco conosco, com a família vicentina, com a espiritualidade e o carisma de São Vicente de Paulo. The spirituality and charism of Saint Vincent de Paul. Padre Tomás Mavrit é o superior geral das sociedades fundadas por São Vicente de Paulo. Ele chefiou a delegação que trouxe a estátua ao Vaticano. Padre Tomás lembrou que as aparições ocorreram em 1830, quando a França foi afetada por guerras e uma pandemia. 190 anos depois, os membros da Congregação da Missão levarão esta estátua em uma peregrinação pela Itália para trazer uma nova esperança, devoção e fé para aqueles afetados pela atual pandemia do Covid-19. Esse foi, de fato, o primeiro passo, pedir ao Papa Francisco que abençoasse a estátua, e agora vai começar a peregrinação pela Itália, a partir de 1º de dezembro. A peregrinação está programada para durar pelo menos um ano. A estátua visitará muitas comunidades e paróquias em toda a Itália. Com esta Maria peregrina, os vicentinos desejam lembrar aos católicos que ainda hoje, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa convida os fiéis ao pé do altar, servindo aos pobres e mais afetados pela crise atual. Desde que foi eleito, o Papa Francisco vem reestruturando o colégio cardinalício. Ele tem escolhido cardeais de regiões remotas, deixando o colégio muito mais universal, com mais representantes da América Latina, África e Ásia. Em 28 de novembro, o Papa Francisco vai celebrar seu 7º consistório, no qual nomeará 13 novos cardeais. Apenas 9 deles terão permissão para participar de um futuro conclave. Os outros 4 não poderão votar porque têm mais de 80 anos. Antes do anúncio do consistório, o Colégio dos Cardeais era composto por 119 eleitores, apenas um abaixo do limite. Isso é o que torna esse consistório particularmente intrigante, já que normalmente o Papa esperaria que houvesse mais vagas antes de nomear novos cardeais. Esta não é a primeira vez que isso acontece. Por exemplo, em 2001, no governo de João Paulo II, o número de eleitores aumentou para 135. Rezemos pelos novos cardeais, para que, confirmando a sua adesão a Cristo, me ajudem no meu ministério de Bispo de Roma, para o bem de todo o santo e fiel povo de Deus. Desde a sua eleição, o Papa Francisco vem reestruturando o colégio cardinalício. Agora pode ser considerado muito mais universal. O Papa Francisco escolheu cardeais de regiões remotas em vez de lugares tradicionais como Veneza e Milão. Ele preferiu um colégio de cardeais mais representativo da América Latina, África e Ásia, e menos Europa. Agora, Ásia, África e América Latina representarão 45% do colégio. Essa porcentagem era de 35% para o conclave que elegeu o Papa Francisco. Os representantes da América Latina, após esse consistório, representarão 18,5% do colégio, enquanto os da África e Ásia terão a maior porcentagem da história, com a África representando 14%, um aumento em relação aos 9% que viram o Papa Francisco ser eleito, e Ásia, 2,5%, em vez dos 9% anteriores. O conclave que elegeu o Papa Francisco era 52% europeu, mas depois do consistório de novembro, esse número cairá para 41%. É a menor porcentagem de representantes europeus em um conclave. A porcentagem de cardeais italianos também foi reduzida para 17%, o que era durante o pontificado de João Paulo II. Depois do consistório de novembro, os Estados Unidos representarão apenas 7% do colégio, o menor número em décadas. Uma loja de roupas clericais que veste religiosos, incluindo os papas, desde o século XVIII, já se prepara para receber turistas, colecionadores e curiosos durante o consistório.
Essa vitrine icônica no centro de Roma está pronta para o consistório de 28 de novembro. Gamarelli, uma loja de roupas clericais, veste padres, bispos, cardeais e papas desde 1798. A mostra também atrai a atenção de turistas, já que em eventos especiais como conclaves e consistórios, muitos vêm para ver as elegantes vestes eclesiásticas. Eles carregam itens básicos de vestuário, desde meias, sapatos e produtos de higiene pessoal, até batinas, birretes, mantos corais e até peças incomuns, como essa capa vermelha chamada de ferraiolo, ou manto romano, e essa capa formal vermelha conhecida como tabarro. Há também peças que mudaram ao longo do tempo, como essas borlas douradas que na antiguidade enfeitavam a faixa, agora modificadas por outras mais simples em vermelho. Mitras, solidéus, abotoaduras, luvas e cruzes peitorais. Todas as insígnias dos membros do Colégio Cardinalício se encontram aqui. Além disso, para os mais curiosos ou os colecionadores, essas birretas em miniatura, ou barretes, também estão em exibição. O Papa Francisco escolheu o cardeal Silvano Tomasi para fortalecer a identidade da Ordem de Malta. O objetivo é renovar a instituição. A Ordem de Malta está trabalhando na atualização de sua estrutura e o Papa Francisco escolheu o cardeal Silvano Tomasi para acompanhar e sustentar a árdua tarefa. Estou a serviço da Ordem para renovar algumas partes da estrutura interna, bem como algumas partes do seu serviço social e humanitário. A Ordem está fazendo muito bem, mas como todas as instituições com suas raízes nos séculos anteriores, ela precisa de uma reforma contínua. Atualmente, o principal objetivo da Ordem de Malta é reformar a Carta Constitucional e o Código. O objetivo é fortalecer o aspecto estrutural da instituição e evitar novos períodos de crise. Atualizar as estruturas e métodos de admissão de sócios é um passo que leva não a limitar o serviço e a identidade da Ordem, mas a fortalecê-los. Após a morte do grão-mestre Frei Giacomo Dalla Torre em abril passado, a Ordem de Malta escolheu Frei Marco Luzzago como tenente do grão-mestre. Ele será o responsável pela Ordem por 1 ano. Antes do final desse período, deverá convocar o Conselho Completo de Estado para eleger um grão-mestre. Havia poucos candidatos, não muitos para escolher. Portanto, a Ordem escolheu dar-se um tempo para respirar, elegendo um tenente para grão-mestre. O tenente tem a mesma autoridade de um grão-mestre. A diferença é que o primeiro não é vitalício. A Ordem de Malta é uma entidade soberana, equivalente a um Estado, e é reconhecida desde 1048 por seu trabalho humanitário. Conta com 13.500 cavalheiros e damas, 80.000 voluntários e 20.000 funcionários espalhados pelo mundo. Atualmente mantém relações diplomáticas com 110 estados. Você vai conhecer agora o trabalho de uma ONG que resgata migrantes que tentam atravessar o mar Mediterrâneo. Através das redes sociais é possível acompanhar histórias emocionantes de sobreviventes. Open Arms é uma ONG que patrulha o Mediterrâneo para resgatar migrantes à deriva no mar. Em sua conta no Twitter, ela compartilha uma história comovente. É do bebê Joseph e sua mãe. Ela estava nesse estado ao ser resgatada do mar. I lose my baby. Why me? Why my baby? Eles conseguiram resgatar 264 pessoas. Uma delas era o jovem Joseph, um bebê de 6 meses, nascido em Conakry. Ele não estava respirando quando o resgataram, mas se recuperou. Então, quando estava sendo evacuado, seu coração parou de bater. Com essa mensagem, a ONG relatou a tragédia. Não é a única história dramática das últimas horas. O jovem Bangali compartilha sua própria experiência nessas horas. Uma alternativa para essa situação é a criação de corredores humanitários para evitar essas viagens em barcos frágeis que ameaçam a vida e para impedir a imigração ilegal e o tráfico de pessoas. Organizações como a Comunidade de Santo Egídio continuam a promover essa alternativa.
A ideia é oferecer uma opção humanitária e um caminho de integração custeados por instituições privadas. A seguir, a história de uma imagem que marcou o fim da praga em Roma. A gente volta já. Um psicoterapeuta e conselheiro católico usa sua arte para poder compartilhar e ensinar as crianças sobre criatividade, beleza e fé. Essas ilustrações coloridas e criativas da história da criação foram feitos por Jacob Popcap. Ele não é um design gráfico comum. Desde a concepção de parques temáticos, marcas, até a ilustração de romances e livros infantis, ele faz tudo com a esperança de inspirar criatividade e compartilhar sua espiritualidade com as pessoas. Eu desenho coisas para me reconectar comigo mesmo e, por extensão, com Deus e o que Ele me chama para fazer. Costumava desenhar em oração. Eu pinto pelo mesmo motivo. Eu vinha com ideias de histórias para livros infantis, romances, brinquedos, filmes e etc. E sempre foi minha maneira pessoal de me conectar com Deus. Ele interliga seu papel de psicoterapeuta e conselheiro católico com a sua arte, para poder compartilhar sua paixão mais profunda, ajudar os outros a encontrar a beleza em suas próprias vidas. Como artista, meu objetivo principal é usar a beleza para inspirar as pessoas. É uma espécie de missão própria em relação à beleza. Aquilo que inspira você e abre sua mente para novas possibilidades. Ao fazer isso, aponta para você. Eu me referiria como Deus, como divino. Em sua última ilustração, Deus Pai e o melhor dia de todos, ele retrata Deus como um artista amoroso e apaixonado que formou a criação com suas próprias mãos. Ele diz que este tem sido seu trabalho mais inspirador para as crianças até agora. Desde o lançamento desse livro, tenho visto imagens de crianças enviadas para mim através das redes sociais, desenhando Deus como a imaginaram, literalmente pegando seus dons e talentos e pegando aqueles bastão. Eu suponho que não o coloquei, foi entregue a mim, mas eles estão pegando de onde eu parei e correndo com ele. Só Deus sabe que tipo de coisas incríveis elas criarão. Seu trabalho foi reconhecido pela Walt Disney Company. Jacob espera continuar sua missão de criar arte com um profundo potencial para mudar a forma como as pessoas veem a si mesmas e ao mundo. Você vai ver agora a história impressionante da imagem de um anjo que indicou o fim da praga em Roma. Como numa cela celestial, as estátuas desses anjos guiam os peregrinos ao Vaticano. Antes de chegar, porém, é impossível deixar de olhar para este castelo do ano de 123 e ver no topo a imagem de São Miguel Arcanjo. O Papa Gregório Magno viveu esta mesma cena no ano de 590, durante uma procissão que pedia o fim da peste que mantinha isolada a cidade de Roma. No momento em que todas as pessoas estiveram perto do castelo de Santo Ângelo, levando consigo a imagem da Salus Populis Romani, a imagem de Nossa Senhora que está guardada em Santa Maria Maior, apareceu um grupo de anjos cantando a Regina Coeli. O Papa olhou para o topo do castelo e viu São Miguel Arcanjo limpando e embaiando sua espada ensanguentada. Esse foi o sinal que marcou o fim da praga. A estátua não está lá aleatoriamente, nem é a original. O que se vê hoje tem um desenho clássico, com paramentos romanos. Foi construída em 1752. Foi inaugurada por Bento XIV na festa de São Pedro e São Paulo, no ano de 1752. A estátua tem pouco mais de 5 metros de altura. É muito grande e imponente. Foi construída por uma artista belga. Foi a última de uma série de estátuas criadas anteriormente. Hoje, uma estátua de mármore esculpida durante o pontificado de São Paulo III é conservada em seu interior.
Após a aparição milagrosa, a estátua construída para ser um mausoléu do imperador Adriano foi rebatizada de Castelo de Santo Ângelo, adquirindo um papel muito importante para a cidade. Posteriormente, será incorporada ao Vaticano, com a construção do Passetto de Bordo. Então, terá várias funções na história. Vai se tornar uma fortaleza, uma prisão, um tesouro, um arquivo e um lugar muito importante, especialmente para a defesa de Roma. Do alto, a imponente estátua de São Miguel Arcanjo observa e defende moradores e turistas da Cidade Eterna. E para você que acompanhou o programa aqui pelo YouTube em primeira mão, já vai poder revê-lo pela Rede Século XXI. Muito obrigada pela companhia, até a semana que vem.